Oiê, seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Hoje eu vou ensinar você a fazer esta colcha de retalhos. É uma colcha para berço. Eu fiz com sobras de linha, de lã. É o famoso quadradinho da vovó. A galerinha de hoje chama de square, mas para mim é quadradinho da vovó. É uma colcha de berço. Eu peguei a medida de berço americano. O berço americano tem o colchãozinho, né? Tem 1,30 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura. A colcha ficou com 1,45 de comprimento e 84 centímetros de largura. Como eu tinha sobras de lã, eu não sei exatamente quanto que foi de lã, mas eu dei uma pesquisada, são mais ou menos 6 a 7 novelos, se você for fazer de cor inteira. A única que eu tenho certeza o quanto foi, que eu abri novelo, foi a branca. Entre as laterais de todos os quadradinhos, que todos eles foram iguais, o contorno, a última carreira dos quadradinhos foi branca e a borda toda foi branca, eu usei quase 2 novelos. O babado vai um novelo mais ou menos, né? Depende do seu ponto. O meu é apertado e eu acabei usando quase 2 novelos, com as laterais dos quadradinhos e a borda. Então, vamos à aula. Aqui para te mostrar como fica o quadradinho pronto. Ele é rápido de fazer, não é difícil. A primeira carreira são pontos puff, mas todas as outras são em pontos altos, tá? Se você é iniciante, é só seguir o passo a passo que você consegue fazer. Então, vamos começar a fazer o quadradinho. Eu vou começar esse próximo quadradinho com a lã azul clara. Eu faço uma argolinha com o dedo, com a lã, seguro com os 2 dedos, coloco a agulha no meio, com o dedo de trás eu ajudo a puxar o fio, dou a laçada e passo pelo meio dessa argolinha que eu fiz. Dou outra laçada, passo de novo pelo meio, tiro o dedo, puxo e ajusto. Coloquei a linha na agulha. Agora são 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Vou fechar na primeira corrente com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes. O meu ponto puff eu fiz com 4 laçadas, tá? A minha lã é fina, então eu fiz com 4 laçadas, mas você faça com quantas laçadas você quiser. Essas 2 correntinhas que eu subi já contam como a primeira laçada, então o meu primeiro puff terá só mais 3. Então eu faço uma, dou uma puxadinha, seguro com o dedão e com o dedo de trás eu seguro o trabalho, outra laçada, é a segunda, pego a linha, dou uma puxada para ajustar, seguro, outra laçada, passo por dentro, puxo a linha, seguro o trabalho com o dedão e vou fechar todos juntos. Faço 3 correntes de separação. 1, 2, 3. Os 2 primeiros puffs são mais difíceis de fazer porque a gente não tem muito onde segurar. Agora, 4 laçadas. 1, 2. Ó, ficou frouxo. Eu prefiro tirar e fazer de novo. Trabalho manual é assim mesmo. Uma laçada. 2, por isso que precisa segurar com este dedo. 3 laçadas. E 4 laçadas. Vou fechar todos juntos. Às vezes é difícil de passar, mas ele passa. E faço 3 correntes. No total, são 8 puffs. Note que agora eu já vou escondendo esse fio inicial. Depois é só cortá-lo, tá? A gente não precisa usar agulha de tapeceiro para esconder. Meu próximo puff, uma laçada,
2, 3 e 4. Fecho todos juntos, 3 correntes. O terceiro puff, não, esse é o quarto. 1, 2, 3, 4 laçadas. 3 correntes de separação. E vou continuar até ter 8 puffs. Quando faltar um puff só, eu volto com você pra gente fazer juntas. Fiz aqui os 7 puffs, falta só o último. Eu dou uma abridinha aqui para caber o 8º. Note que a linha de início já tá toda presa, depois é só cortar. E faço o meu último ponto puff. 1, 2, 3 e 4 laçadas. Fecho todos, 3 correntes. Agora, para começar a segunda carreira, que são pontos altos, vamos fazer o quadrado. Então, eu vou fechar essas 3 correntinhas em cima do primeiro puff, em ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntes. Aqui tem um pequeno detalhe. Como vocês sabem, o meu ponto é apertado, então a altura do meu ponto alto são de 2 correntes. Se o seu ponto alto é normal ou mais larguinho, faça 3 correntes, tá? De início. O meu é apertado, eu vou fazer 2. No próximo espaço entre um puff e outro, eu coloco 2 pontos altos. Dois. O próximo ponto alto é na cabeça do outro puff. Olha, tem onde a gente fechou o puff. Aqui já vai ser o primeiro canto. Então, eu faço 2 pontos altos. Duas correntes. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu já fiz o meu primeiro canto. Essa carreira terá no total, dividida em 4 partes, cada parte da carreira terá 8 pontos altos. Aqui eu já tenho 6 e quando eu der a volta toda eu vou fazer os outros 2 daqui. Então aqui eu vou ter que ter 8 também. Então eu já tenho 2 de início. O próximo ponto alto é na cabeça do ponto puff. 3. No intervalo entre um puff e outro, eu coloco 2 pontos altos. Já tenho 5. Na cabeça do outro puff, outro ponto alto. 6. E aqui é o outro canto, eu coloco 2 pontos altos. 8 no total. 7 e 8. Igual o outro canto, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. De novo, na cabeça do puff, outro ponto alto. Entre um puff e outro, mais 2 pontos altos. Já tenho 5 até aqui. Na cabeça do outro puff, outro ponto alto.
e os 2 pontos altos do próximo canto, ficando com 8 pontos altos. Duas correntes de separação. Faço mais 2 pontos altos. Na cabeça do puff, outro ponto alto. Entre um puff e outro, 2 pontos altos. Na cabeça do outro puff, outro ponto alto. E o último canto, 2 pontos altos. Eu tenho que terminar a primeira carreira, que eu tenho 6 pontos altos. Então, eu faço o último canto. Aqui eu tenho 6 pontos altos, faço só mais 2 e fiz a primeira carreira. Aqui eu estou fechando de uma forma diferente para dar um acabamento melhor pro quadradinho. O normal, correto, sei lá, seria fechar na última correntinha de subida, aqui. Eu vou fechar no próximo ponto alto, porque ele fica com acabamento melhor. Então, eu fecho em ponto baixíssimo e vou subir 2 correntes. Lembrando, se seu ponto não é apertado como o meu, suba 3 correntes, tá? Agora, como eu fechei não na corrente de subida, mas no próximo ponto alto, eu vou fazer o outro ponto alto no mesmo lugar onde eu subi. Então, aqui eu já fico com 2 pontos altos. A corrente de subida conta como ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de baixo. E agora, nada muda. Vai mudar só o número de pontos, porque a cada canto nós aumentamos 2. Cheguei no primeiro canto, faço 2 pontos altos. Duas correntes. E mais 2 pontos altos. Aqui o que você tem que prestar atenção é que depois do segundo ponto alto do canto, tem um ponto aqui bem escondidinho que às vezes a gente deixa passar. Não pode, porque senão o quadrado fica torto, tá? Então, meu terceiro ponto vem aqui. E sigo em pontos altos, fazendo todos os cantos dessa terceira carreira. Gaia Francisca já tá por aqui, acordou. Minha bebê idosa. Olha, estou chegando em mais um canto. Eu costumo contar os pontos para ter certeza que eu não pulei nenhum, tá? Então, essa terceira carreira tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos. Então, eu vou ter que ter 12 pontos aqui, 12 pontos aqui e 12 pontos aqui. Sendo que aqui só vão faltar 4 porque eu já tenho 8. Vou fazer mais este canto com você. 2 pontos altos. O primeiro ponto que ele fica escondidinho aqui. E sigo em pontos altos. Não tem mais segredo nenhum.
tá? 12 pontos, canto, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, os 12 pontos dessa lateral, e quando eu chegar aqui no último canto, eu volto com você. Cheguei no último canto, já fiz os 12 pontos dessa lateral, faço 2 correntes, e aqui eu já tenho 8 pontos altos, aqui eu tenho que ter 4. Então, os 2 primeiros do canto, aquele terceiro que fica escondidinho, e o último ponto. O fechamento é da mesma maneira, tá? Aquilo que eu falei, eu não fecho na correntinha que eu subi, eu vou fechar no próximo ponto alto. Só que eu vou seguir o mesmo padrão dos outros quadradinhos e vou trocar a cor. Se você não for trocar a cor, é só seguir. Se você for trocar a cor, corta o fio. Pego o fio da outra cor. E eu vou fechar já com a outra cor. Não precisa dar nó, tá? Eu já vou esconder esse fio agora, para no final a gente não ter trabalho de ficar escondendo muitos fios, porque são muitos quadradinhos. Então, eu subo 2 correntes. Eu vou lembrar em todos, tá? Se você não tem um ponto apertado, suba 3 correntes. Agora eu vou fazer o próximo ponto alto no mesmo lugar que eu subi. Só que eu vou pegar as 2 linhas do azul que eu estava fazendo e desse salmão e vou fazer junto com o ponto, porque assim ele já vai ficar preso. Faço o segundo ponto aqui. O primeiro é a correntinha, já conta como ponto alto, e o segundo ponto. É só deixar a linha entre o ponto que eu vou pegar e a linha que eu coloco. Olha, ele já vai ficando presinho. Depois é só cortar o fio. E sigo da mesma forma como na carreira anterior. Só que agora eu tenho 4 pontos a mais em cada lateral por causa dos aumentos. Eu sigo escondendo esse fio nesta carreira até chegar no canto. Ele fica bem presinho, não se preocupe, não vai sair. Cheguei no canto, coloco ele para trás e já faço sem ele no meio. O canto igual aos outros, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Não tem mais diferença nenhuma, tá? A única coisa que muda é a quantidade de pontos de cada carreira. Não esquecendo que esse terceiro ponto de cada lateral, ele fica escondidinho, não pode esquecer de fazê-lo. Eu vou fazer essa lateral com você. Como disse, eu costumo contar para eu não me perder com o número de pontos, porque cada carreira muda. Eu vou ter que ter 4 a mais que a carreira de baixo. Eu tinha 12 na carreira de baixo, tenho que ter 16 nessa daqui. Os 2 últimos pontos que já são o canto.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tá certinho. E agora é só continuar. Duas correntes de separação, dois pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu vou ter que ter 16 pontos, e quando eu chegar no último canto, eu volto com você pra gente fechar. Terminei os 16 pontos da última lateral. Agora eu só preciso completar essa daqui. Aqui eu tenho 10 pontos, então eu vou precisar de mais 6 para completar os 16 pontos dessa carreira. 16 pontos de cada lateral dessa carreira. Então, 1, 2, que é o canto, o aumento, o terceiro, quarto, quinto e o sexto. Como nas outras carreiras, em vez de fechar na corrente de subida, eu fecho no próximo ponto alto, com um ponto baixíssimo. Subo duas correntes. Se você não tem ponto apertado que nem o meu, 3 correntes. Volto no mesmo ponto onde eu subi a corrente e faço o próximo ponto alto. E nada muda aqui também, tudo igual, a não ser a quantidade de pontos altos. Na outra eu tinha 16, nessa eu vou ter que ter 20. Eu vou fazer a minha carreira aqui, igualzinha a de baixo, só que com 20 pontos em cada lateral, e volto com você quando eu chegar aqui no final. Fiz aqui os 8 pontos que faltavam para completar os 20 pontos dessa lateral, e agora eu vou trocar a cor. Então, eu corto a linha, pego o fio da outra cor, agora eu vou fazer em cinza, e já fecho com a cor cinza. Lembrando, não na correntinha de subida, mas no próximo ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Subo duas correntes. E eu vou lembrar em todas como eu falei, tá? Se o seu ponto não é apertado, 3 correntes. E vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar onde eu subi as duas correntes, mas já colocando os 2 fios no meio para ficarem arrematados já. E sigo normalmente como nas outras carreiras, com a diferença que esta carreira, cada lateral terá 24 pontos altos. Contando os 2 de um canto com os 2 do outro canto, tá? Serão 24. É sempre 4 a mais que a carreira anterior. Aqui eu vou escondendo o fio até onde der, ou então uns 10 pontos, já são suficientes para ele não escapar numa lavagem. Coloco eles para trás para não atrapalhar mais e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Os últimos pontos, que são o canto, 2 pontos altos, 2 correntes, e já começo a outra lateral com 2 pontos altos no mesmo lugar. Aquele terceiro ponto que fica escondidinho, e não tem segredo. A diferença agora é que são 24 pontos para cada lateral. 24 aqui, 24 aqui, 24 aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com você para a gente subir a próxima carreira. Terminei a última lateral com os 24 pontos e fecho como nas outras, no próximo ponto alto com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes
Se seu ponto não for apertado, subo a 3, volto e no mesmo ponto faço o próximo ponto alto. E não tem diferença nenhuma nessa carreira, a não ser a quantidade de pontos. Nessa eu terei 28 pontos em cada lateral. Vou ter que ter 28 aqui, aqui, aqui e aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto com você pra gente trocar de cor. Eu coloquei branco em todas as cores, em todos os quadradinhos, para poder fazer o arremate todo em branco. Eu vou terminar o meu aqui e já volto. Terminei mais uma carreira do quadradinho, esta com 28 pontos em cada lateral. E agora eu vou trocar de cor e é a última carreira. Já fecho com a outra linha, com a outra cor, no próximo ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo, 2 correntes porque meu ponto é apertado, se não faça 3. E já vamos esconder estes fios. Volto no ponto alto onde eu fechei a carreira de baixo e faço meu segundo ponto alto. O que equivale ao segundo ponto alto, né? Porque a corrente de subida equivale ao ponto alto. Então, essa carreira serão 32 pontos altos. Nada muda, a não ser a quantidade de pontos. Eu vou fazer os meus aqui fora da câmera. E quando eu voltar no final, eu volto com você pra gente fechar a carreira e já esconder os fios deste quadrado. Terminei os 32 pontos da última lateral, da última carreira. Fecho igual às outras, no próximo ponto alto, com um ponto baixíssimo, faço uma corrente, corto o fio, puxo e está pronto o nosso quadradinho. Agora, para nós escondermos os fios. Este fio é só cortar. Eu não vou cortar agora, porque na hora da gente juntar todos os quadradinhos, a gente pode acabar confundindo o que é frente e o que é verso. Então, deixando este fio aqui, a gente já sabe que é verso, depois é só vir com a tesoura e cortar. Esse é só cortar, este é só cortar, este aqui também é só cortar, porque nós escondemos já o fio. Então, o único que tem para esconder é este aqui. Com agulha de tapeceiro, eu coloco o fio na agulha. Eu vou passar pelo meio desse ponto que a gente fechou. Aqui e aqui. É bem pelo centro dele. Puxo o fio. E agora, como nós arrematamos esse para este lado, eu vou ir para o outro lado, tá? Então, eu pego um pedacinho dele, desse ponto que a gente acabou de fechar, e vou passando por trás dos outros pontos altos. Puxo, seguro para não esticar o trabalho e volto. Só para garantir, pula esses dois que a gente arrematou por baixo, eu pulo e faço o retorno do fio. Seguro aqui para não esticar o trabalho e corto o fio. Esse aqui eu vou deixar, estes é só cortar. E está pronto o nosso quadradinho. Agora é só costurar. Com os quadradinhos prontos, hora de costurá-los. Para saber onde eu vou colocar cada um, eu coloquei em cima da mesa da cozinha, você pode pôr em cima da cama, e eu anotei, porque eu não tenho nenhum quadradinho igual ao outro. As cores podem ser as mesmas, mas todos os quadradinhos são diferentes. Mas aí você faça como você achar que fica mais bonito. Para costurar, tem muitas formas de costurar. Tem gente que costura com
com agulha de crochê, mas fica uma corrente e ela fica um pouquinho mais alta. Esse método que eu vou fazer com você dá um pouco mais de trabalho, mas o acabamento fica melhor. Depois de tanto trabalho para fazer os quadradinhos, vamos pôr um acabamento bonitinho no nosso quadradinho. Então, eu vou começar pelo lado avesso, ponta com ponta. Estes dois depois eu grudo, eu costuro. A linha, nós vamos costurar quadrado por quadrado, tá? A linha, 3 vezes o tamanho do quadrado e um pouquinho de sobra. É o suficiente para nós costurarmos. Corto a linha, coloco na agulha e vou começar pelo lado do avesso. Este tá do avesso, este aqui também tá do avesso. Então, eu começo pelas duas correntinhas da virada, eu coloco na primeira e na primeira do outro lado. Deixo uma sobra. Vou pegar só a correntinha do lado de fora. Olha, esta é a do lado de fora e esta é a do lado de dentro. Eu só vou pegar a do lado de fora e por onde eu saio com a linha. Eu saio com a linha por aqui, eu volto com ela por aqui. Pego só o de fora e aqui também eu vou pegar só o de fora. Puxo. De novo, saio com a linha deste lado, eu começo por este lado. Só a correntinha de fora. Opa, escapou a linha. Correntinha de fora com correntinha de fora. E volto. E vou fazer isso por todo o quadradinho. Como eu falei, é um método mais demorado, mas o acabamento fica melhor. E é uma colcha que você vai ter, lavando corretamente, por muitos e muitos anos. Depois do berço pode colocar na caminha, depois da caminha pode colocar para assistir uma TV. Eu vou fazer o meu aqui fora da câmera e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Cheguei no final, já fiz o último ponto alto. Agora é a correntinha da virada, que eu tenho duas. Eu pego uma só daqui deste quadradinho e a última do outro quadradinho. Agora eu vou voltar. Vai ficar uma costura segura. Eu terminei deste lado, eu volto por este lado da mesma forma que eu fiz na ida, pegando só a correntinha de fora. Vai ficar uma costura mais reforçada e não vai soltar. Tudo linha branca, às vezes fica difícil de enxergar onde está o ponto. Tem que fazer num lugar bem clarinho, tá? E vou ponto por ponto até chegar no final da carreira. Eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo e já volto com você. Cheguei no último ponto. Faço o da correntinha dos dois lados. E para finalizar, eu volto, mas eu pego só a correntinha do quadradinho de trás. Passo a linha, tiro a agulha. Engato a agulha do quadradinho da frente. E faço a mesma coisa, mas do lado de cá. Pego só a correntinha de um quadradinho só, puxo a linha, tiro a agulha. E aqui eu dou um nozinho.
O nó vai entrar por dentro dos quadradinhos, olha. Fica invisível. Dou mais um para garantir. E corto o fio. E assim eu vou fazer aqui, sempre de dentro para fora, tá? Porque eu vou vir para cá com uma carreira, eu vou vir com uma carreira para cá e voltar. Depois eu vou fazer este quadradinho, também de lá para cá. Quando eu for costurar estes dois, aí sim eu vou fazer o meinho, tá? Então, você costura este. Quando for costurar este, eu volto com você. Já costurei as outras duas partes, para deixar bem claro para você. Sempre começa a costurar do centro, da onde que vai ser a costura da junção dos quatro, sempre de dentro para fora, porque nós vamos começar daqui, chegar no final e voltar, tá? Então, é sempre de dentro para fora e volta, daqui para cá e volta. Então, agora só falta esta. Eu mudei as cores, tá? Você não tá maluca, não. Eu mudei os quadradinhos. Corto o fio. Do lado avesso, eu começo de dentro para fora. Então, igualzinho o outro, eu vou fazer o meu aqui, fora do vídeo. Olha, a primeira correntinha já tá com o quadradinho daqui. Eu pego a correntinha deste quadradinho aqui. E vou igualzinho os outros. Eu vou fazer o meu fora do vídeo e quando eu estiver chegando aqui, eu volto pra gente fazer o meinho. Costurei aqui o último ponto alto. E agora eu vou juntar os quatro, tirando este buraquinho aqui do meio. Eu faço a última corrente destes dois. Passo na corrente do próximo. Na corrente deste daqui, a de um lado. A do outro. E fecho nessa daqui. Que é a deste daqui. E puxo. Olha, fecho o buraco. Eu faço a mesma coisa com os quadradinhos, que eu fiz em todos os quadradinhos. Passo pelo meio de um só. Tiro a linha. O fechamento é igual os outros quadradinhos, só que esse, ao invés de eu fechar direto por aqui, eu fiz o círculo. Engata a outra linha, no meio só da primeira correntinha, e faço o nó. Um. E dois para garantir. Corto o fio. Estico o trabalho. Olha, já sumiu o buraquinho. Agora, você vai fazer isso com todos os quadradinhos. Por exemplo, aqui você vai costurar este. Começa daqui pra cá e volta. Aí, coloca o outro. Começa daqui pra cá e volta. Quando for costurar este, começa daqui pra cá. Quando voltar, é só fazer o meinho. E assim sucessivamente. Eu vou fazer os meus aqui e eu volto com você para nós fazermos a barra da coxa. Acabei de arrematar todos os quadradinhos da minha coxa. Ela ficou grande, não cabe no vídeo, mas está toda arrematada.
Agora eu vou fazer com você a lateral da coxa. Eu vou fazer em branco para acompanhar com a última carreira dos quadradinhos. Vou iniciar com aquela correntinha. Você pode encaixar em qualquer ponto da coxa. Eu vou encaixar aqui para já te explicar como é que faz na junção dos quadrados. Vou colocar neste aqui, engato a linha. Puxo para dentro do ponto, uma corrente. E nesse mesmo ponto, faço meu primeiro ponto baixo. O nozinho ficou para frente, é só dar uma puxadinha que ele vai para trás. E continuo com pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto do quadradinho. Cheguei nas correntinhas da lateral do quadradinho, faço um ponto baixo na primeira corrente. A segunda correntinha que está arrematada, faço outro ponto baixo. No outro quadradinho, a corrente que eu arrematei aqui, faço um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. E a primeira carreira é todinha assim. Só de pontos baixos. Inclusive, nas pontas, tá? Eu vou seguir com pontos baixos em cada ponto alto do quadradinho. Chegou na viradinha, a primeira corrente um ponto baixo, a segunda corrente um ponto baixo e continuo contornando toda a coxa com pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Terminei minha carreira de pontos baixos por toda a volta da coxa. Este foi o ponto onde eu iniciei. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. E agora, essa carreira inteira, para eu poder formar o babado da coxa, será 2 pontos altos em cada ponto baixo da carreira de baixo. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Olha, ele já vai começando um leve babadinho aqui. É muito simples. Vai um pouquinho mais de lã, mas o resultado final, na minha opinião, fica uma graça. Se você não quiser o babado, pode fazer só pontos altos. Fica lindo também. Olha, ele já vai começando a dar uma ondulada. Nos cantos, nos 4 cantos também, tá? Não pula nenhum. Continue fazendo 2 pontos altos em cada ponto. Eu vou terminar esta carreira e quando eu chegar aqui no final, eu volto com você. Terminei a primeira carreira da borda. Já ficou todo babadinho. E eu vou fazer mais uma. Você fica a sua escolha quantas você quiser fazer. Eu acho que com 2 é o suficiente. Para fechar, entre as 2 correntinhas de subida e o ponto alto, eu fecho aqui no meio com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e vou continuar fazendo 2 pontos altos em cada ponto da carreira de baixo. Dois. No próximo, mais 2. Igualzinha a outra carreira.
Eu acho muito bonitinho esse babado. Eu vou fazer pela borda todinha da colcha e volto com você quando eu chegar aqui no finalzinho. Terminei o babado da colcha e agora falta só fechar a carreira. Igualzinho a carreira anterior, entre as duas correntes e o primeiro ponto alto. Fecho em ponto baixíssimo, uma corrente, corto o fio. E agora é só arrematar igual fizemos nos quadradinhos. E está pronta a nossa colcha. Ela é grande, mal cabe no vídeo. Agora eu vou mostrar pra você pra quem eu fiz essa colcha. Essa é minha bebê que vai ganhar a colcha, minha Gaia Francisca, idosinha. Às vezes você escuta ela dar uma choramingadinha em alguns vídeos que eu faço. Meu amorzinho.